Olá, Panorama TVC está de volta. A Prefeitura de Rio Preto anunciou que deu início, este mês, aos trabalhos para a instalação do Serviço de Referência de Promoção da Igualdade Racial. Essa era uma reivindicação do Conselho Afro do município. Sobre esse assunto e outras pautas defendidas pelo Conselho, eu converso agora com o presidente da entidade, Daroque Viana. Boa tarde, Daroque. Boa tarde, Vivian. Um prazer imenso estar mais uma vez no Panorama com vocês. Daroque, explica pra gente qual que é a importância desse serviço de referência, como é que ele também está ligado, parece que, à criação de um departamento que tinha sido extinto. Explica pra gente como vai funcionar esses serviços e a importância deles. Exatamente. Um dos pontos principais que o Conselho Afro tem discutido nesses últimos 2 anos e que foi basicamente o norte, dentro desse guarda-chuva, estava todo o nosso plano de ação, se tratava da criação do Departamento de Igualdade Racial, que já existiu uma vez, como você citou, na estrutura da Prefeitura, dentro da Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, e foi eliminado. Desde então, nós tivemos presença de ações, algumas ações, e até do Conselho Afro mesmo, dentro da estrutura da Secretaria, mas ainda falta, até então, mas nós estamos chegando cada dia mais perto, mais próximo disso. Um departamento que trate especificamente dessas questões da negritude, que faça proposições de política pública, projetos e ações. Nós temos uma cidade com 460 mil habitantes, no mínimo com 100 mil negros, contando os 22% de em 2010 pelo IBGE, e eu acredito, inclusive, coloco aqui que esses números podem ser diferentes hoje em dia, e a gente não tem nenhuma proposição de política pública municipal a respeito de igualdade racial. E isso não pode ficar só na mão dos vereadores, da Câmara ou do próprio gabinete do prefeito. Tendo um departamento específico para tratar disso, com certeza a gente vai ter avanço. Então, esse serviço para o atendimento das pessoas negras com o consórcio, a parceria com a ARA, com a associação, para trazer um psicólogo para dentro, para começar a estruturação desse departamento, começar o atendimento de pessoas negras, e aí a gente coloca a importância também da representatividade, da referência nesse momento do tratamento, da formulação desse departamento, para as pessoas negras que forem atendidas por ele se sintam realmente representadas e que suas dores, suas mazelas, seus projetos estão realmente ouvidos. Mas não é só para resolver problemas de racismo e questões psicológicas que a gente quer um departamento. Nós queremos políticas públicas, nós queremos formação, nós queremos buscas por emprego. Então, por isso que é só o primeiro passo para começar a estruturação oficial das políticas públicas de igualdade em Rio Preto. Daroque, uma outra demanda do Conselho Afro é a criação do Fundo Municipal de Igualdade Racial. Como é que estão as tratativas para a instalação desse fundo, para a possível instalação desse fundo, Qual seria o objetivo maior dessa estrutura? No que ela poderia nos ajudar? Exatamente. Assim como o departamento, o Fundo Municipal também faz parte do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR. Esse sistema ele faz repasses para os municípios elaborarem e executarem seus projetos de igualdade. E existe um ranking. Rio Preto, atualmente, apesar de ser uma das poucas cidades, acho que 67 no total, no Brasil, que está dentro desse ranking, ainda está classificado como ranking C. Com a criação do departamento e com a criação do Fundo Municipal, nós estimamos, e até pelas conversas que nós temos com as pessoas que gerem essa política, que a gente vai para o ranking A, tendo prioridade no repasse de recursos, e estando em evidência para o recurso federal, recurso estadual, e realmente provando que o Rio Preto está ativo. Sobre o fundo municipal, para além dessa questão de abrir as portas, porque se é um fundo, um conselho não pode receber recursos, a gente não pode manejar recursos, podemos fazer parcerias tratarem do financeiro, mas com o fundo a gente ganha autonomia de ação para a execução desses projetos, inclusive para a execução de qualquer outro projeto que o Conselho Afro ou o próprio Departamento de Igualdade Racial venha a ter, podendo receber, então, doação tanto de entidades do setor público, do executivo, legislativo, tanto de organizações do terceiro setor e empresas do setor privado, assim mesmo como contribuição minha, sua, de qualquer cidadão comum, em qualquer valor. Acreditamos que o fundo vai fazer uma diferença enorme nas ações, na possibilidade de autonomia do Conselho Afro e do departamento. E como estão as tratativas para a possível instalação desse fundo? Como é que está caminhando ainda? As conversas ainda são muito iniciais? Como que você avalia isso?
Veja bem, o Conselho Afro já é sólido, já tivemos reuniões para elaborar o material e aprovar na plenária. Tratamos com a secretaria, já que é a que nos acompanha nesse ideal e tem concordado muito com a necessidade da implementação desse fundo. E hoje eu tive a oportunidade de estar com o presidente da Câmara, o Pedro Roberto, para iniciar um diálogo a respeito disso, uma sensibilização e também pegar com ele um parecer tanto técnico-jurídico quanto da atividade, da atuação política, de como nós poderíamos fazer isso, que a gente sabe, tudo que trata sobre igualdade pode gerar um teor de polêmica municipal, mas como que a gente poderia fazer isso pensando realmente no avanço da política pública e não se o conselho aparece, se a Câmara, se a Prefeitura aparece, sabe? Na política e não na politicagem, né? O presidente concorda muito com isso. Na próxima semana, eu estimo que vou conversar com o Jair Moretti, o assessor do prefeito, e também o próprio prefeito, para fazer essa apresentação e a gente poder ver como vai o caminho para tramitar na Câmara de vez. Mas nos próximos meses, com certeza, isso está saindo do papel. Seja para ser aprovado, seja para ser rejeitado, mas pelo menos discutido e acompanhado pela sociedade. Daroc, o Conselho também defende a reserva de vagas para negros no serviço público. Você acredita que isso seja possível? Talvez nessas tratativas de fundo vocês também apresentem esse tipo de demanda, por meio talvez de reserva de vagas em concursos? Como é que está essa questão? Só um minutinho, nós estamos sem o áudio do Daroc. Daroc, por favor, acho que fechou o seu áudio. Se puder restabelecer, por gentileza. Tá, foi só nessa pergunta que fechou, né? Só nessa. Pode reiniciar, por favor. Tá, nós sabemos que essa lei, esse projeto de lei, ele vai gerar polêmica, gera discussão, assim como tantos outros dentro da igualdade e também pela aceitação das pessoas com relação à questão de cota. São José do Rio Preto, uma cidade que tecnicamente consideramos conservadora pelo seu histórico de leis e de discussão, com certeza vai gerar um certo incômodo. Só que a gente quer fazer as pessoas entenderem que isso não se trata de privilégio à negritude, e sim de uma forma de reparação histórica, né? Quando nós falamos que os negros, ao término do período de escravização, de escravidão no Brasil, foram colocados fora de seus serviços, sem direito à terra, sem direito à renda, sem direito à participação política, sem direito ao estudo. E isso gerou, inclusive, no dia de hoje, um ciclo intergeracional de miséria. Famílias pobres gerando filhos pobres, que vão sair da escola com em torno de 15 anos para trabalhar nos serviços braçais e menos valorizados, e aí, consequentemente, não se colocando bem no mercado de trabalho, até porque por não ter estudo, e gerando uma nova família pobre, perpetuando assim a condição da negritude. A gente acredita que até no serviço público de São José do Rio Preto a participação dos negros ser ínfima, pelo pré-levantamento que nós fizemos de maneira até informal por enquanto, foi entre os servidores, mas a gente precisa regulamentar isso, colocar em lei. Nós vemos que a participação dos negros é minoritária e em cargos braçais. Nós queremos mudar essa situação, colocando os negros através da estabilidade, um salário bom e garantindo que o preto, assim como o governo federal, como o estado de São Paulo, como o município de São Paulo, como a cidade de Limeira, como tantas outras cidades aqui em torno, e assinem esse... Tivemos um probleminha. E ativem e comprem esse compromisso com a igualdade racial. Eu não sei porque meu microfone está fechando, tá vendo? Daroc, há poucos dias foram eleitos os novos conselheiros do Conselho Afro para o próximo biênio, né? Isso, os conselheiros. E para quando está prevista a eleição da nova mesa diretora, né? Presidente, vice? No último sábado nós realizamos essa eleição, tivemos a participação de 21 candidatos, mais de 160 pessoas acompanhando, interessadas, querendo votar. No total, acho que de 106 votantes, o restante estava acompanhando a atividade. E tivemos um retorno muito grande da sociedade, né? Até apresentamos uma prestação de contas nesse evento, mostrando que o Conselho esteve trabalhando esses 2 anos. Agora, o Conselho vai se reunir uma última vez para esse mandato atual, agora em setembro, e também vai ser a primeira reunião do novo mandato. Vamos fazer a despedida do mandato atual e o início do novo. Nessa reunião, os conselheiros entre si, entre seus pares, vão definir o presidente, vice-presidente e secretaria do Conselho Afro.
Esse seu mandato está chegando ao fim e que avaliação você faz desse processo, desse período? Avanços que o Conselho conseguiu, desafios que se impõem aí para as próximas gestões? O Conselho conseguiu, principalmente, se posicionar no espaço de diálogo, se posicionar no espaço onde empresas querem ouvir, o setor público chama, convida para discussão, entidades em geral procuram o Conselho para compor na formulação dessas políticas. Então, acho que o Conselho avançou muito em estrutura. É claro que agora, no final, a gente apresenta esses projetos de minuta de lei e tem tantos outros também que a gente quer trabalhar não só para a lei, mas também para projetos internos dentro da própria estrutura do Executivo. Só que isso é resultado exatamente de uma estruturação administrativa, um pensamento sobre o que o Conselho poderia fazer sobre a valorização da cultura, sobre como o Conselho poderia fazer a formação dos seus conselheiros, mas também da sociedade e do próprio poder público. Lembra que o nosso dever é fiscalizar, propor e, tecnicamente, sensibilizar o poder público para agir. Então, na parte da formação, política pública, valorização da cultura e estrutura administrativa, o Conselho cresceu muito. E teve um crescimento, Viva, inclusive, de 300% nas redes sociais. Nós tínhamos, acho que, 500 seguidores, estamos com 1.700 e não sei lá quantos. Alcançamos mais de 120 mil pessoas só no Facebook, fora as ações presenciais, né? Tivemos o Novembro Negro em 2019, 114 atividades em 30 dias, participação de mais de 25 empresas e entidades junto com a gente nesse projeto. Então, no final, o saldo é muito positivo. Só que a gente espera que a próxima gestão pegue esse caminho andando, coloque gasolina e dê mais gás ainda nisso, porque está tudo muito estruturado. O espaço de diálogo está aberto, o Conselho está pronto para discutir essas questões, agora é só colocar os projetos em andamento mesmo. Daroc, estamos finalizando a nossa entrevista. Você gostaria de deixar algum recado final para os nossos telespectadores? Olha, nós estamos trabalhando muito e conseguimos, com sucesso na eleição, levar muita gente da sociedade civil e dessas entidades, mas nós estamos trabalhando para que essas pessoas passem a acompanhar cada dia mais a pauta da igualdade racial no município e que acompanhem principalmente esses projetos que nós estamos propondo agora. Então, eu peço que todos acompanhem a movimentação do Conselho, seja no site da Prefeitura, nos jornais locais, aqui na TV Câmara também, e principalmente as notícias que nós vamos soltar nas nossas redes sociais nos próximos dias, que vão ter muita relação com essas pautas importantíssimas e sem a sociedade, sem o apoio da sociedade civil. É claro que se faz a lei dentro da Câmara, mas se a sociedade não está junto para apoiar, a gente sai muito menos fortalecido, né? Então, a gente pede esse acompanhamento, uma participação ainda maior dessas pessoas, e quem não entrou no Conselho Afro está muito convidado a estar com a gente nesses 2 anos, acompanhando o trabalho, sugerindo e fazendo parcerias. Ok. Daroc, muito obrigado por sua participação. A gente se encontra em breve. Esse foi Daroc Viana, então presidente do Conselho Afro, falando aí, fazendo um balanço das principais ações do Conselho no último biênio.